Puxa vida, eu achava que era Big Fone. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, bem-vindos a mais um episódio da Psicologia Sincera. E hoje é um tema super especial que a gente resolveu falar sobre o Big Brother Brasil. Produção! Tá louca? Vocês viram pelo título, né, obviamente, na hora de apertar aqui o play. Mas eu acho que é um tema muito importante da gente falar sobre. Eu vejo vários psicólogos nas redes sociais se posicionando sobre o que acontece ou deixa de acontecer dentro da casa, fazendo análise dos participantes. Então eu acho que a gente também podia contribuir aqui com a nossa visão da psicologia sobre o BBB no geral. A gente não vai falar da edição que tá no ar agora, mas a gente vai falar, assim, sobre os processos psicológicos que acontecem lá dentro da casa, que eu acho que pode ser aplicado em várias edições, né, do BBB. E eu acho, assim, que esse tema vai ser babado, gente. Eu acho que a gente trouxe umas coisas aqui muito interessantes. E antes da gente começar o episódio, eu acho muito importante a gente já lançar uma bomba aqui, gente. E aí vocês julguem conforme vocês quiserem, porque uma de nós duas não assiste Big Brother. Você é um falso do c... E vocês aí adivinhem quem é. A gente vai lançar lá no Instagram pra vocês adivinharem quem assiste e quem não assiste Big Brother. Mas a gente é a Ana Tereza. Mas a gente vai deixar uma enquete aqui embaixo pra vocês votarem quem vocês acham que tem cara de não assistir o Big Brother. Exatamente. E a gente pensou em falar sobre esse tema, né? Até porque é isso. Início de ano fica super em alta. E eu e a Ana Teresa, a gente ficou pensando sobre por que o Big Brother faz tanto sucesso, né, gente? Por que a gente gosta tanto de assistir? O que acontece lá dentro? Então a nossa ideia, como a Ana Teresa falou, não é analisar os personagens. Meu Deus do céu. Já começa por aí, né? A ideia não é analisar os participantes em si, e sim o programa como um todo, né? E aí, pra gente começar, a gente pensou em trazer pra vocês um pouco da história da criação do Big Brother. Não sei se vocês sabem. O reality show do Big Brother, ele foi criado por uma produtora chamada Endemol. Essa produtora é holandesa. E, na verdade, o Big Brother foi inspirado naquele livro super famoso do George Orwell, que é 1984. E, gente, esse é um livro que é um romance que mostra um futuro distópico, onde a sociedade tem a liberdade cerceada por um governo vigilante. E aí, quem supervisiona tudo, né, com câmeras instaladas dentro de cada casa, então a gente é completamente observado 24 horas por dia por alguém chamado Grande Irmão, que em inglês é Big Brother. Bom, inspirados nisso, eles pensaram, né, essa produtora pensou em criar um reality show chamado Big Brother. E, gente, na primeira edição, que foi lá na Holanda, né, 9 pessoas foram confinadas numa casa pequena. O programa, ele foi exibido por 106 dias. Eu nem sei se é mais ou menos a média do programa hoje em dia que exibe. Mas eu sei que foi um hit, gente. 4 milhões de holandeses, quase um terço da população do país, estavam assistindo a final do programa. E aí, bom, o resto é história, né? E aí, com esse sucesso, vários outros países, várias outras produtoras foram querendo pegar o reality, né? Acabou que, eventualmente, chegou na Globo. E, bom, é mais ou menos essa história, né? Não sei se vocês sabiam que era inspirado nesse livro, 1984. E não é à toa que o programa chama Big Brother. Quem você escolhe pra ser o grande irmão? E aí, dentro disso, né? Agora que a gente já sabe como que surgiu, o que explica o sucesso do Big Brother depois de tantas edições? É porque, gente, se a gente parar pra pensar, o Big Brother começou no começo, né, dos anos 2000 e tá até hoje. Eu lembro que na época da pandemia, né, o de 2020, o Big Brother meio que reavivou, né, porque antes de fazer esse episódio a gente estudou um pouquinho, né, eu li um pouco sobre o Big Brother e eu vi que o de 2019 foi o que menos teve audiência, assim, no histórico do Big Brother. E aí em 2020 eles trouxeram os influencers, que já tem uma fanbase pra fazer o programa, pra assistir o programa. E aí juntou com o fato de ser pandemia, tava todo mundo em casa, precisando de entretenimento leve. E aí juntou que o Big Brother, assim, de 2020 reavivou e desde então, assim, eu vejo muita gente comentando sobre, muita gente assistindo, assinando o pay-per-view e tudo mais. Não, e eles foram muito espertos, né, nessa ideia de trazer influencer, porque eu senti meio como se eles tivessem modernizado o programa, né, inclusive trazido uma grande parte de uma audiência, talvez, né, dos fãs de influencer, que às vezes são pessoas até mais novas, enfim, adolescentes, jovens adultos, enfim, eu acho que realmente reviveram, né, foi um
um ar de frescor, assim, no programa. E, bom, com todo esse contexto de pandemia, mais ainda, né? E é interessante, porque você fala de entretenimento. Eu acho que um dos motivos do Big Brother ser tão famoso, né? Fazer tanto sucesso, é porque esse reality show é uma versão, mal ou bem, é uma encenação da vida humana, né? A gente tá vendo as pessoas vivendo. E isso pode parecer muito doido. Mal ou bem, a gente tá ali vendo as pessoas... É uma encenação da vida humana, né? É uma encenação, muitas vezes, que acontece na nossa própria sociedade, só que numa versão miniatura, né, dentro da casa. Eu sei que em época de BBB, sempre aparece esse assunto entre os meus pacientes nas sessões, assim. Principalmente quando dá alguma treta, alguma briga, que vai envolver, enfim, questões sociais ou não. Muitos pacientes meus trazem, assim, como exemplo, as situações do Big Brother. Seja de racismo, seja de homofobia. E isso é algo que a gente trabalha em terapia usando o Big Brother como referência. Olha lá, mandaram um vestido pro Fiuk. Ele não usou, não, que eu gosto de vestir, hein? Ele gosta. Tá lindo. Tô tentando dormir, mas tô lembrando do p do Traveco, que você ficou com medo. Traveco não. Tá com o cabelo quase igual do Mas é horrível. Não, não é diferente. Não é, né? Mas se tivesse curto e bem feitinho. Pensei que ia chegar uma faveladão lá, né? Quando eu vi, o cara era branquinho, morou não sei quanto tempo na Austrália. Não estou com paciência pra esse hospício, por favor. Sim, e esse é um dos fatores, né? Quando eu tava estudando pro episódio, eu fui vendo os pontos dos quais os estudos apontam de por que o Big Brother é tão famoso e faz tanto sucesso. E um deles é exatamente isso que você falou, que é o envolvimento do público. Porque o público, num geral, se identifica com as histórias, né? Se tem uma pessoa que é um pouco mais excluída, se tem uma pessoa que é um pouco mais tímida, se tem aquela pessoa que é super extrovertida, aquela pessoa que tá sendo julgada por todo mundo. Então, ao mesmo tempo que parece que a gente tá vendo personagens, e mal ou bem as pessoas que estão lá dentro se transformam em personagens, né? Intencionalmente ou não. Então, ao mesmo tempo que a gente tá vendo como se fosse um filme eterno de 3 meses, são pessoas que estão ali, né? São pessoas que têm seus defeitos e esses defeitos ficam escancarados, gente, porque são 24 horas por dia de câmeras ali. Não tem como alguém, inclusive, que tá, sei lá, fazendo um personagem sustentar um personagem por esse tempo todo. Então, é muito doido, porque é uma mistura desses dois, né? Da gente tá vendo personagens, mas os personagens são pessoas com defeitos e a gente se identifica com essas histórias, as dores, né, dos participantes, as vivências deles. E mal ou bem, a gente que tá assistindo, muitas vezes a gente fica com uma sensação de querer se relacionar de certa forma com aqueles personagens, né? Eu fico falando personagens, mas é isso, né? Com aqueles participantes. Rola uma identificação. E como você falou, isso leva pra terapia. E a gente começa a falar sobre isso na mesa do bar. E aí a gente começa a falar dos participantes dos acontecimentos como se fossem, tipo, nossa vida, né? Nossos amigos. Isso que você falou, né? De muitas vezes você querer ser amigo das pessoas que estão ali e tudo mais. Eu acho que vale trazer também um pouco a psicologia social, que a gente vai falar um pouco dela aqui. A gente já tem até outros episódios sobre psicologia social. A gente até convidou um psicólogo social para o nosso podcast. E o nome do episódio é Nossa Opinião Afeta os Outros, que a gente convidou o Thiago Marot. E basicamente eu vou trazer alguns conceitos aqui. Um deles que eu queria começar é desejabilidade social. Então, o que isso significa, gente? Muitas vezes as pessoas vão começar a se comportar de uma maneira do qual elas sentem que elas vão ser mais aceitas. E todo mundo que entra lá sabe que vai estar sendo assistido por milhões de pessoas e isso vai influenciar a vida e a carreira dessas pessoas logo depois da casa. Então a gente fala ali, né, que tá retratando a realidade, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não necessariamente quem as pessoas são lá, elas são na vida real. Eu acho que o reality show faz a gente perder um pouco desse senso, mas quando você estuda um pouco mais a fundo, você começa a ver, né, porque de fato eu não conheço pessoalmente ninguém ali que tá na casa. As pessoas mudam quando elas estão lá dentro. Então as pessoas, elas vão se comportando como elas imaginam que elas vão ser aceitas. E sempre será mais comum, né, as pessoas agirem de maneira diferente do que normalmente elas agiriam na vida dela, no cotidiano, quando elas estão isoladas, porque o mundo dela passa a ser aquela casa, aquelas pessoas, aquela dinâmica social. E você também, né, mal ou bem, gente, é um jogo Big Brother. Então, assim, você tem que pensar, tá, mas eu vou fazer isso? Será que eu vou ser cancelado lá fora? As pessoas também vão votar em mim, eu tenho que ser agradável. Então, muitas vezes você pode acabar fazendo coisas ou não por desejar ser aceito socialmente. Algumas coisas que aconteceram no começo, eu tenho vergonha. Não era isso. Não era quem eu queria ser, não era o que eu queria fazer. Então, o Big Brother também traz isso à tona entre os participantes. Assim, você ter atitudes que são desejáveis socialmente ou não, né? Porque aí depois a gente vai ver o que acontece para as pessoas não terem esse tipo de atitude. Exatamente. E é muito interessante, porque a gente consegue ver dos participantes, né, de várias edições, que falam muito isso, tipo... Não, mas eu tô sendo eu aqui, mas eu... Quem eu tô me mostrando aqui é quem eu sou lá fora. E bom, nem eu, nem a Ana Teresa já participamos do Big Brother pra saber o que acontece lá, né? Mas, assim, ao mesmo tempo
que sim, você tá sendo você, né? Os participantes são eles ali. Isso não tem como negar, não tem como tirar o fator social de você querer ser aceito e você entrar lá e querer ser gostado. Então, mal ou bem, alguma coisa muda, né? Alguma coisa mexe. É um ambiente que mexe. E até uma das coisas que eu fiquei vendo, né, que explica o sucesso do Big Brother, depois de tantas edições, é inclusive a seleção dos participantes. Porque os perfis psicológicos dos inscritos são estudados pra, por exemplo, sempre ter a possibilidade de ter um casal, aliança, discórdia, grupos rivais. Sim que é bom, fogo no parquinho. Então, assim, todos aqueles participantes ali juntos, mal ou bem, são o que mantém essa popularidade do programa, né? Porque, cara, é impossível se manter num ambiente pacífico, assim, cordial por muito tempo, com pessoas tão diferentes e que muitas vezes se contrapõem, né? Isso que você falou é super interessante, né? Porque na vida real, muitas vezes a gente se desentende com alguém, a gente dá uma afastada, ou a gente não dá muita bola, né? Não nutre esse relacionamento quando a gente vê que a pessoa não dá muito match com a gente. No Big Brother, isso não acontece. Você vai ter que ficar ali meses, sem opção de falar com mais ninguém além aquelas pessoas, se você, enfim, se desentender com elas. Você é muito difícil de lidar. Pergunta pra qualquer um. Você também é insuportável de lidar, garoto. Toda hora a gente se estressa por tua culpa. Então o Big Brother, ele gera esse clima um pouco de conflito, até por meio das competições também, porque quando tá todo mundo assim pensando, tamo aqui de férias, de rolê, entra lá a competição, entra a prova do líder, entra sei lá o que, e você começa de novo a instigar grupinhos, instigar intrigas. E assim, a gente tem que lembrar, né, que a gente tem um mecanismo de luta ou fuga que é lá dos nossos antepassados, gente. Por mais que a gente viva numa sociedade mais moderna, o nosso cérebro, ele não acompanhou essas mudanças. Afinal, o nosso cérebro demorou milhões de anos pra ser, né, composto do jeito que ele é. Então, a gente tem um mecanismo de luta ou fuga quando a gente se sente ameaçado, né? Se uma pessoa chega lá, grita com você, xinga você aciona esse mecanismo de luta ou fuga. Então, pra você sobreviver, né, num ambiente, uma pessoa que tá ameaçando você, né, isso tudo dentro do contexto de a gente pensar nos nossos antepassados pra gente entender o comportamento das pessoas atualmente. Você pode fugir, você pode lutar, e como a fuga é tirada, os participantes têm que ficar lutando em cima, né? Toda hora tendo que peitar alguém, toda hora tendo que se reafirmar. E isso acaba, gente, criando um mal-estar, assim, até uma alteração de humor nos participantes, se eles estão se sentindo ameaçados 24 horas por dia. Porque você pode se sentir ameaçado tanto por quem tá na casa, quanto também o fato de você achar que as pessoas não estão gostando da sua participação no programa. Então, a probabilidade de você ficar mais hostil, você aumentar as situações e você não agir de acordo com o seu estilo pessoal porque você tá mais irritado, né? Então, acaba que você fica mais irritadiço, mais impaciente, mais intolerante, e isso começa a se mostrar no programa. Eu acho que no começo a gente não vê tanto isso, mas mais pro final você já vê as pessoas de saco cheio, você já vê as pessoas falando, cara, eu não aguento mais olhar pra cara de vocês. Porque é cansativo o tempo inteiro você ter que estar pensando em todas as variáveis de fulaninho vai votar em mim, fulaninho vai falar mal de mim, será que eu tô sendo cancelado lá fora? Então, o programa é desenhado também pra acionar esse mecanismo de luta ou fuga na gente. E aí a gente pintou a cara, aí desceu, a Lumena já falou que tava tudo errado, desconcertou a gente, eu chorei. Eu já, meu Deus, eu fui cancelado. Não, chega. Todo mundo, volta em mim todo mundo. A pessoa fala aqui, sabendo, eu me solto, eu tô indignado. Sim, fora que, eu acho que você até chegou a comentar isso, as condições ali do programa, né? Eles têm muito pouco sono, o quarto, a decoração da casa, é tudo montado, gente, pra gerar estresse e pra galera surtar ali dentro. Mas esse, assim, mal ou bem, não que essa é a graça do programa no sentido das pessoas surtarem, né? Isso foi um modo de falar, mas no sentido de isso tudo é feito pra gerar entretenimento, pra gerar história, né? E até falando de história, a própria edição do programa, né? Constrói geralmente uma narrativa com heróis, com vilões, a escolha das músicas, nossa, isso tudo, né? Quem assistiu o Big Brother de 2021 com a Juliette, que foi um arco, assim, o arco da heroína, né? O arco, né, da vítima, que foi excluída, que foi zoada. Até eu fico pensando, por exemplo, esse ano, eu acho que não tá tão forte assim, mas agora em 2022 a gente tá vendo isso, por exemplo, com o Arthur, ou com a própria Natália, né, que já falou que se sentia muito sozinha. Eu fiquei pensando, gente, imagina se você chega lá e você não se identifica com ninguém que tá lá dentro. O que você faz? Você é obrigada a ficar ali, cara. Deve ser insuportável, assim, de certa forma, porque mal bem você vai ficar meses lá.
exatamente. Então, enfim. E aí tudo isso, né? Toda essa edição, ela vai construindo essa narrativa. Fora o fator internet e público, que eu já falei um pouco do envolvimento, mas internet no sentido de, quanto mais você pode comentar sobre um reality, maior é o sucesso dele. Tipo, eu falo que o Big Brother, além do programa em si, né, ser um sucesso, acho que o que torna também mais sucesso ainda é, inclusive, as redes sociais, né? Gente, os memes que surgem a partir de Big Brother. Planta faz isso? Samambaia faz isso? Não. Isso tudo só vai alimentando mais ainda esse fator sucesso, esse fator as pessoas estarem antenadas. Até quem não assiste sabe, muitas vezes pelos memes, né? Nessa parte eu admito, assim, gente, eu não assisto Big Brother. Eu acompanho pelos memes, eu acompanho sempre que tem alguma coisa, assim, uma treta, assim, super bombástica, eu fico sabendo, porque o meu Instagram chove disso, o Facebook, todas as redes sociais que você puder imaginar chovem com aquilo ali. Por exemplo, eu conheço os participantes porque eu sei que alguns participantes já são memes. Mas eu nunca parei pra assistir nenhum Big Brother. Eu só acompanho pelo Instagram e tudo mais. E aí, quando eu saio com os meus amigos e começa o assunto Big Brother, eu só pergunto, tipo, quem é essa pessoa? O que essa pessoa fez? Assim, é assim que eu me incluo na conversa. Cara, mas é isso, né? E a galera se envolve. Então, exatamente, mesmo quem não assiste ali ativamente, fica sabendo. E isso só mostra o quanto que é o sucesso que é, né? E junto disso, outra coisa que eu achei muito interessante, que explica esse sucesso que a gente tá falando, é que os realities, e agora a gente tá falando de Big Brother, tem outros também, né? Os realities, num geral, costumam criar no público que assiste a fantasia de que o público também faz parte dessa trama. E, gente, Big Brother é isso, né? Porque tem até outros que eu tô pensando aqui, que não é o público que vota, né? Em realities de competição e tal. Mas, cara, o Big Brother, gente, a gente tá votando em quem fica e em quem sai. A gente, mal ou bem, tá mexendo ali também nas condições, né? Isso cria ali uma ilusão de controle em quem tá assistindo e justamente esse sentimento de, cara, eu faço parte disso, né? Se fulano ganhou, se, sei lá, a pessoa que você tava torcendo ganha, quem assiste, quem tava torcendo se sente parte. Nossa, ganhei também, né? Eu ajudei essa pessoa a chegar. Então, eles têm esse jeito de criar um envolvimento, assim, com quem tá assistindo. Realmente, gente, eu acho genial. E junto disso, outro ponto que eu vi que eu achei muito interessante é o seguinte: existem, num geral, 3 tipos de reality show, né? Os de transformação, com aquela fórmula meio antes, depois. Tem os de competição e tem os de confinamento. Esses são 3 tipos diferentes. E, gente, o Big Brother, ele consegue ser uma mistura desses 3 tipos. Então, é isso, gente. É bolado pro sucesso. E uma coisa, assim, que eu queria trazer também, trazendo de novo a psicologia, né, pro episódio, é que no BBB de 2021 teve aquela situação com a Carol Conká e tudo mais. E lendo, né, sobre o BBB, pra trazer aqui pro episódio, eu vi que algumas pessoas fizeram associação a um experimento da psicologia social chamado experimento da prisão de Stanford. E eu queria explicar pra vocês, né, como a gente pode fazer essa associação. O que a gente entende, né, que o comportamento humano, ele é moldado de acordo com o nosso grupo. Nós somos seres sociais. Eu e a Ana Luísa, a gente não canso de dizer isso aqui pra vocês no podcast. Então, as nossas relações sociais são muito importantes pra determinar quem a gente é, como a gente se comporta. Então, todo mundo, tá? Todo mundo é suscetível a assumir papéis que exatamente não são nossos ou que a gente não agiria quando a gente tá em determinado grupo. E, em 1971, um psicólogo, né, lá dos Estados Unidos, norte-americano, conduziu uma pesquisa pra mostrar como o ser humano lida com essas situações de confinamento, né, e grupo. E aí ele fez o experimento da prisão de Stanford, que se tornou um clássico nos estudos de psicologia. Se você é estudante de psicologia, se você é psicólogo, você provavelmente já ouviu sobre esse experimento. E aí as pessoas compararam um pouco com essa situação que aconteceu. E eu vou explicar o porquê, porque eu vou explicar primeiro o experimento pra vocês saberem do que se trata, né? A ideia do experimento foi conduzida pelo professor, né, o Philip Zimbardo. Contava com a participação de 24 pessoas que foram divididas em 2 grupos, assim, aleatoriamente. Metade deveria se comportar como os guardas da prisão, que eles criaram uma prisão fictícia em Stanford, lá no porão. E as outras 12 pessoas seriam os prisioneiros. O propósito, né, era investigar como o ser humano se comporta quando passa a integrar grupos definidos e isolados. Que, mal bem, numa prisão você também tá um pouco isolado da sociedade. Assim, quando você é prisioneiro, você também tá lá em confinamento, isolado. E essa pesquisa foi muito controversa e tudo mais. Ela foi publicada, eu não vou ficar entrando em detalhes, mas houve uns problemas durante a pesquisa. Porque, vamos começar, né, pelo fato que a prisão simulada acabou sendo suspendida antes do previsto. Então, a ideia era que o experimento
experimento durasse 2 semanas, mas ele só durou 6 dias. Isso porque o processo chamado de desindividualização passou a gerar comportamentos tão cruéis por parte dos guardas que os pesquisadores avaliaram que seria um risco continuar para os prisioneiros. Então, o que isso significa, gente? O pessoal que fazia o papel dos guardas, eles assumiram esse papel para eles e eles começaram a ter atitudes muito cruéis com os prisioneiros. Eu não quero que você fale enquanto eu estou na mesa comendo. Obrigada, me respeita, valeu, não quero, não tô afim. E eles começaram a ver que os prisioneiros também não reagiam a essas atitudes cruéis, porque os guardas, teoricamente, estão numa posição social de mais poder. Come aí, quando você terminar, você me avisa. Isso, melhor, porque você não sabe calar a boca, é melhor você sair mesmo. Então começou a rolar coisas mais relacionadas à tortura e tudo mais, que estavam indo mais por esse lado, e os pesquisadores entenderam que não era legal continuar. E eles já tinham informação suficiente para saber que a gente começa a tomar atitudes diferentes quando a gente tá em grupo e quando a gente tá individual. Eu não sou obrigada. Não desculpo, vá c****. E eram pessoas que não tinham histórico, pelo menos assim, que eu acho, eu não averiguei a fundo, mas que não tinham histórico de, sei lá, de passagem na prisão. Só vai comer quando eu sair da mesa, ponto. Qualquer coisa me bota no paredão. Então, se você quiser saber mais a fundo sobre esse experimento, eles fizeram um filme, né, que tá recente, em 2015, que se chama O Experimento de Aprisionamento de Stanford. Eu não sei onde tá disponível agora na plataforma de streaming, mas dá uma pesquisada que, se vocês quiserem conhecer esse experimento mais a fundo, tem lá esse filme disponível, né? E o que isso tem a ver com o Big Brother? Da mesma forma que os participantes da prisão deixavam pra trás as suas essências quando eles eram desindividualizados pela divisão em grupo, os participantes do reality, né, do Big Brother de 2021, eu acho que fica mais claro, né, que é um exemplo mais recente, também assumiram posturas de acordo com os vínculos que eles criaram dentro da casa. Então teve o grupo da Carol Conká que começou a ter atitudes diferentes normalmente do que teria quando ela tava por perto, quando formou aquele grupinho. Então acaba que, por as pessoas, né, irem criando esses grupinhos, elas também vão se moldando. Então, assim, se é um grupinho muito pacífico, você pode acabar tendo uma atitude muito mais pacífica do que você teria se você estivesse sozinho. Fora, eu fico pensando também na posição de poder, né, que esses guardas, por exemplo, no experimento estavam. E aí, obviamente, que a partir dessa posição de poder, eles, né, o experimento mostrou que eles usufruíram disso, né? E eu fico pensando até em relação à situação da Carol Conká, né? Que, mal ou bem, ela foi sendo colocada ali na casa, nesse lugar de mais poder, de mais destaque, a galera tava aplaudindo as atitudes dela, ou quem não estava concordando não tava falando que não tava concordando. Então, ela ficou, né? Ela ficou cada vez mais nessa posição de poder e, enfim, fez o que fez lá dentro. Já que é pra tombar, tombei. E junto disso, eu fiquei pensando também, Ana Teresa, no efeito manada, né? Que a gente nem chegou a estudar especificamente pra falar pra esse episódio, gente, mas eu não sei se vocês já ouviram falar no efeito manada, que basicamente é o efeito que acontece no Maria Vai com as Outras, assim, sabe? De uma pessoa fala uma coisa, uma pessoa vai tendo uma atitude, e quando você vê uma pessoa tendo uma atitude, você se sente mais ok de ter essa atitude também, e aí a pessoa do lado vê essas duas pessoas. Então é muito uma coisa de influência, influências e influenciáveis. Eu acho que é sempre muito importante a gente trazer essa questão do comportamento humano, gente, porque na minha cabeça nós também somos animais e nós também temos padrões de comportamento. Então, se você parar pra pensar, na natureza, se você é um ser humaninho sozinho, você é muito mais frágil do que um grupo, né, uma manada. 100 pessoas juntas são muito mais fortes do que 2 juntas. Então, a partir do momento que você tá vendo a maioria, né, das pessoas à sua volta indo pra uma direção, pra nossa sobrevivência faz muito mais sentido você ir nessa mesma direção do que você falar, não, sou diferentão, vou seguir o oposto. Na verdade, até pra sua sobrevivência isso não é muito tático, assim, muito inteligente. E aí, pra vocês visualizarem melhor, né, o efeito manada, eu não tô pegando de estudos, tá, gente? Eu tô falando agora a partir das minhas percepções do Big Brother, né, quando eu assisto. Eu tenho a impressão que quando o voto é aberto, pra quem não assiste Big Brother, voto é aberto, ali é o voto que eles fazem na frente de todo mundo, quem que eles querem votar pro paredão. Às vezes o voto é aberto, na frente de todos, e às vezes o voto é no confessionário, que é só a pessoa ali e o apresentador. Eu, às vezes, percebo que quando o voto é aberto, acontece muito mais dos participantes irem votando na mesma pessoa, né? O efeito manada é meio isso. Um começa falando o nome, aí o do lado fala o mesmo nome, aí o outro fala o mesmo nome. E aí isso vai gerando que talvez se o voto fosse no confessionário e os participantes não soubessem quem os outros estão votando, eles votariam puramente a partir das próprias percepções e dos próprios, enfim, afinidade, estratégia, tudo aquilo que eles usam, né, pra votar, mas
Mas é muito mais difícil alguém quebrar esse efeito, né? Quando, sei lá, as 4 primeiras pessoas votaram na mesma pessoa, muito mais provável que a 5ª vote nessa mesma, né? E não quebre esse padrão, esse efeito, né? E isso tem a ver com o que a Ana Teresa tava falando, de ser diferente, ser o que quebra. Isso ameaça, né? Pode ser ameaçador pra gente num grupo social. A gente é gostado no geral quando todo mundo compartilha das mesmas opiniões, enfim. Tem tudo isso, né? Que a gente já falou um pouco no podcast sobre o quanto que o social é super impactante, né? E todo mundo, né, votar na mesma pessoa gera um senso de pertencimento, né? Se você também discorda daquela pessoa, por exemplo, eu e você discordamos de uma terceira pessoa, isso aproxima a gente também, de certa forma. Então, acaba que você quer participar desse grupinho, então você vai ter o mesmo voto ali. É uma forma de você provar que você é pertencente, né? Ou pelo menos tentar ser pertencente a esse grupo. Exatamente. E a gente sabe, quem assiste Big Brother, que pertencer é super importante, né? Por isso que ao longo das semanas do programa vão se criando grupinhos, né? E aí, gente, juntem isso com tudo aquilo que a gente tá falando no episódio todo, né? Junta grupinho. Aí o que acontece? A edição do programa vai vendo, né? Qual é o grupinho dos legais, qual é o grupinho dos vilões, qual é o grupinho de sei lá o quê. Aí a galera pertence e a edição do programa vai fazendo essa narrativa e a gente vai lá só se envolvendo, né? Fora que a gente também se sente pertencente de algum grupo aqui como telespectador. Acaba que a edição do programa tem que contar uma história, né? Não adianta nada falar, não, todos somos humanos, todos cometemos erros, todos temos qualidades e defeitos. Isso não vai colar na hora de vender um programa. Mas eu acho que isso também é um pouco preocupante, essa questão de criar vilões e mocinhos. Com certeza. Até porque a gente esquece, assim, que as pessoas não são de todo ruim, as pessoas não são de todo bom. As pessoas cometem erro. E, obviamente, o que a gente vê ali são os cortes que a produção quer que a gente veja. Com certeza. Então, eles começam a contar uma história que não necessariamente reflete, né, no que a pessoa é. Obviamente, a pessoa tá ali e tudo mais, realmente falou aquelas coisas, mas não necessariamente a gente tá tendo toda a história contada daquela pessoa. Com certeza. Eu acho que, assim, aí eu tô falando da minha opinião pessoal, gente. Acho que tem algumas coisas que pra mim são inegociáveis e realmente, assim, não tem corte específico e edição que vá mudar, por exemplo, uma fala racista, uma fala transfóbica, uma fala homofóbica. Porque tem uns gays que eles ficam querendo provocar o público. Tipo assim, ai, esse povo aqui, a gente tem que ser normal igual eles e começa a se beijar, se jogar assim e tal. Eu acho muito exagero. Com licença, vou pegar o microfone dela, sabe por quê? Porque eu não tenho paciência. Enfim, eu acho que tem alguns cortes específicos, mas ao mesmo tempo tem outras coisas. Às vezes uma atitude mais grossa aqui, uma atitude não muito legal ali. Isso, pra mim, eu prefiro às vezes ficar com o pé atrás. Não vou também ser santa, não, gente. Óbvio que eu até vou falar sobre isso daqui a pouco, que são as características dos espectadores, né? Mas assim, óbvio que, num geral, quem tá assistindo Big Brother tá julgando, gente. Isso é um fato, assim, acho que é meio óbvio. Mas, ao mesmo tempo, eu tô ali julgando e assistindo e falando minhas opiniões, mas eu gosto de ter esse pé atrás em relação a algumas coisas, porque eu gosto de falar, dentre meus amigos e amigas que assistem o programa, Gente, a gente não faz a menor ideia de que tá lá, cara. E exatamente o que você estava trazendo, né, Ana Teresa? O quanto que é um ambiente que é super estressante, né? Então, eu também não sei quem que eu seria ali dentro. Não acho que eu seria uma pessoa diferente de quem eu sou completamente, né? Mas, ao mesmo tempo, ninguém sabe, e eu acho que todos os participantes do Big Brother, ou sei lá, muitos, eu já ouvi falando isso, né? Só sabe o sentimento quem tá lá dentro, assim, quem passou por essa experiência, que é uma coisa muito única e muito fora do que qualquer outra coisa. Então, ao mesmo tempo que é isso, né? Eu acho que a gente tá ali julgando, assistindo o que é errado, o que é certo, o que é isso, o que é aquilo, mas eu concordo nessa coisa de simplesmente botar um vilão e um herói ou uma heroína, quando há sempre não, mas muitas vezes uma relativização, assim, né? E também esse recorte, né? Olha onde as pessoas estão. E isso que a gente tá falando, né, de ser um recorte, eu também fico pensando que, como a gente fica muitos meses acompanhando as pessoas vão ter momento que elas vão ser incongruentes. Até porque a gente falou que muitas vezes a gente tem comportamentos que vão ser mais desejáveis socialmente, mas não necessariamente são os nossos comportamentos que a gente quer ter. Então acaba que tem gente que começa meio que fazer um teatro, mas sem saber que tá fazendo um teatro, vai criando um personagem pra você mesmo, pra você atuar e sobreviver lá, tanto pra você ser querido pelas pessoas de fora, tanto pra você ser querido pelas pessoas de dentro. Só que chega horas, né, gente, ambiente estressante, muito tempo ali dentro, as máscaras começam a cair. E obviamente a gente ama quando isso acontece, mas vale lembrar, assim, que é uma pressão muito difícil, porque não deixa de ser um jogo. Eu sei que a gente muitas vezes vê o Big Brother, as pessoas estão ali, estão de férias, mas não deixa de ser um jogo. É um jogo. Isso aqui não é uma brincadeira, tipo, não é uma colônia de férias. Isso aqui é um jogo sério. Então acaba que
que as pessoas vão ter essas incongruências também. Eu acho que algumas vezes tem até essa questão do cancelamento em algumas dessas horas. Mas faz sentido, porque eu fico pensando, se eu estivesse lá dentro, primeiro eu acho que eu ia travar de primeiro. Sabendo que ia ter muita gente me olhando, eu fico pensando. E, tipo, ter que pensar o tempo inteiro, cara, se eu fizer isso, se eu falar isso, será que isso vai ser bem visto? Depois de um tempo eu ia relaxar. E aí a minha personalidade ia mudar. Aí depois eu não relaxava de novo e a minha personalidade ia mudar de novo. Então, esses participantes também sempre têm que lidar com esse tipo de pressão psicológica também, assim. Se o que eles estão agindo tá ok, se não tá. E se eles relaxarem e mostrarem que eles são, será que eles vão ser aceitos? Porque não é não ser aceito por um grupo específico, né? Que nem acontece na vida real. É você não ser aceito por milhares de espectadores no Brasil. Muito doido, muito doido. E aí você até falou uma coisa interessante que eu queria trazer como último ponto, que é a gente adora quando as máscaras caem, né? E por quê, gente? Eu vou trazer um dado que eu achei interessantíssimo quando eu tava estudando pra esse episódio, que fala sobre as características dos espectadores de reality show. E bom, o que esse estudo diz, né? Especialistas, eles destacam que os espectadores ou seguidores de reality shows no geral são basicamente de dois tipos e ambos têm uma característica em comum, não sei se já ouviram falar, que são voyeurs. E voyeurs são pessoas que gostam de olhar e observar os outros sem serem vistos, né? Mas esse voyeurismo, ele não é motivado da mesma forma em todo mundo. E por isso que especialistas, eles dividiram em dois grupos específicos. O primeiro grupo de voyeurs é dos que gostam de observar como juízes do comportamento humano. Então, eles desejam ver os outros expostos na sua maior crueza ali, na sua maior realidade, humanidade, vulnerabilidade, já que isso proporciona em quem tá assistindo um certo sentimento de poder, assim, sabe? Então, quem tá assistindo tá ali como esse juiz pra dizer como que cada um deve se comportar. E aí, o segundo grupo é o que quer se comparar com os participantes. Eles, nessa atitude de voyeur, né, de observar e tal, eles estão buscando se identificar com alguns deles e se envolver profundamente com as derrotas e as vitórias. A verdade também, Ju, é que você nunca esteve sozinha em nenhum momento. Amém. Isso quem tá dizendo não sou eu. São os quase 24 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais. Então, mais uma vez, tem a ver com tudo isso que a gente tá falando no episódio, né? Acho muito interessante. Então, mal ou bem, o primeiro grupo é pra ser o grupo que quer criticar, que quer julgar, porque quer se sentir, né, empoderado de... eu sei o que eu tô falando, eu sei o que é certo e o que é errado, e eu tô aqui como juiz da verdade aqui desses participantes. E o outro grupo é uma coisa mais... Aí eu que tô colocando essas palavras, né? Uma coisa mais emocional, digamos assim, né? De você querer se comparar, de você querer se identificar, né? De uma coisa mais envolvente, assim, e não só do julgamento. Bem, eu e a Ana Luísa, a gente gosta de assistir reality show. E eu acho que eu me encaixo no primeiro grupo porque, gente, eu sou muito autocrítica, eu sou crítica. Então, assim, muitas vezes na minha cabeça eu vou ver reality show porque eu quero tentar entender o que leva as pessoas a entrarem no reality show. Ou o que leva as pessoas a agirem da maneira que elas agem no reality show. Obviamente, a gente trouxe muitos motivos pra explicar isso aqui hoje. Mas algumas vezes eu fico assistindo reality show e fico... Meu Deus, eu não faria isso. Meu Deus, não acredito que a pessoa fez isso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E assim, gente, eu sei que na hora eu não sei se eu faria isso ou não. Mas assim, é pela diversão de estar ali julgando as pessoas mesmo, gente. Desculpa, eu queria falar mais fofinha do tipo, não, somos todos seres humanos, mas a gente julga, gente, isso faz parte do ser humano. A gente julga, cara, é o que a gente tá falando no episódio todo, né? Um dos motivos do Big Brother ser tão famoso é porque... Gente, desculpa. A gente gosta de julgar, cara. Eu tenho essa opinião da nossa sociedade, da nossa espécie num geral, que é uma espécie que julga, a gente julga. Não sei se isso tem a ver com a nossa autoestima. Aí com certeza deve ter estudos sobre isso, né? Mas acho que tem a ver, sim, com uma questão de poder, de autoestima. Mas, cara, eu acho que um dos sucessos é esse mesmo, né? Porque a gente tá vendo ali pessoas e a gente tá aqui como juízes falando o que é certo, o que é errado, julgando. Eu acho que eu também me identifico com o primeiro grupo, né? Por mais que eu tenha essa coisa mais sentimental e tal, eu acho que nessa situação específica, eu adoro uma fofoca, eu adoro falar o que eu acho que tá certo, o que eu acho que tá errado, quem que eu acho que pisou na bola. Acho que eu tô no primeiro grupo também, Ana Tereza. A gente tá falando, né, também de julgar, e eu fico pensando também o quanto isso também é adaptativo pra nossa espécie, porque se a gente confiar numa pessoa que pode não ser tão legal com a gente, pode sacanear a gente de alguma forma, isso, em algum contexto, é vida ou morte. Então, até pros nossos antepassados, né, eu acho que é um dado que vale trazer aqui, que eu contei pro meu namorado e ele achou super interessante, um dia desses, que a fofoca, ela é uma característica adaptativa nossa também, porque quando a gente fala dos outros, a gente começa a entender quem é confiável no grupo
grupo, quem não é confiável, quem é forte, tem qualidade de fazer certa coisa, quem não é. E você começa a entender quem você pode confiar ou não pra você sobreviver dentro de um contexto. Então a fofoca também, além de aproximar as pessoas, também te ajuda a se posicionar dentro de um grupo pra você sobreviver melhor dentro dele. Então acho que Big Brother também traz um pouco desse nosso lado também. Até tô pensando aqui, né? Isso me veio agora. Até pra gente poder falar dos participantes e das atitudes. E dentre os nossos grupos da nossa vida, quando... É muito doido, né, gente? Porque parece bobo, mas às vezes, sei lá, um amigo ou uma amiga não acha tão errado a atitude de um participante que eu acho abominável. Gente, isso tudo tá envolvido, né? E aí isso afeta as nossas relações. E é muito doido a gente pensar como que às vezes realmente um reality, uma coisa que acontece ali, afeta as nossas relações. Porque a gente concorda, a gente discorda, a gente vê quem é mais parecido com a gente, quem que é mais diferente, enfim. E isso tem tudo a ver com o próprio título do episódio, né? Eu acho que é isso. Por que o BBB faz tanto sucesso? Gente, porque a gente se envolve muito. E, assim, não só por isso, né? Tem tudo isso que a gente tá falando ao longo do episódio, mas eu acho que isso é um grande fator. O quanto que o Big Brother impacta nas nossas vidas, o quanto que a gente se envolve e o quanto que um programa transborda pra tantas outras coisas, né? Eu já tô pensando em várias outras aqui, mas a gente vai ter que fechar o episódio. Como, por exemplo, aparecendo em pautas de política, pautas sociais. É isso, né? É um grande terreno pra gente comentar e pra gente discutir, pra gente falar e pra gente se envolver. Eu acho que esse é um dos grandes motivos. Então esse foi o episódio de hoje, gente. Se vocês gostaram, vai lá contar pra gente no nosso Instagram, no @podcast Psicologia Sincera. Marca a gente também pra mostrar que você tá ouvindo esse episódio e outros também. A gente adora saber que vocês estão ouvindo os episódios. Não esquece de classificar também na sua plataforma de áudio, botar lá 5 estrelinhas pra gente, né, por favor. Se vocês também quiserem saber o que eu e a Ana Luísa a gente tá fazendo, né, nas nossas vidas profissionais e acompanhar um pouco mais, né, sobre a produção do podcast, você pode me achar no @AnaTeresaCavalcante e Ana Luísa no @psicóloga Ana Luísa Braz. Todas essas informações e esses links vão estar aqui embaixo. E, gente, obviamente, se vocês quiserem compartilhar esse episódio aí nas redes sociais, falarem sobre Big Brother com a gente, vão lá no nosso Instagram, comentem na capinha do episódio. E a edição de áudio desse episódio foi feita pelo Rodrigo Moreno. Se vocês também quiserem conhecer um pouco sobre o trabalho dele, também vai estar aqui no link da descrição para vocês entrarem em contato com ele. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Se marake solesta silve